Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Meu Maior Tesouro. É um prazer imenso ter você aqui comigo em mais esse episódio. Eu estou muito feliz em gravar mais esse episódio e hoje eu tenho o privilégio de conversar com um convidado muito especial que logo você vai saber quem é, para falar sobre o meu maior tesouro, sobre o assunto que eu mais gosto de falar, que é sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo. Eu tenho muita alegria em receber você aqui. Peço que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa saber sempre que tem um vídeo novo saindo aqui no canal. Temos outros vídeos já gravados, então assista. Eu tenho certeza que você será muito edificado através dos vídeos que nós temos aqui no canal. Peço que você também dê o seu joinha para nos ajudar a crescer com esse canal. Esse canal tem o intuito de apresentar Deus às pessoas, a falar sobre o maior tesouro dos convidados que aqui sentam comigo nessa mesa. Então eu quero te convidar a ajudar esse podcast a chegar ao coração de mais pessoas. E agora, chega de conversa. Meninos, rodem a vinheta. É com muita alegria que eu apresento para vocês hoje o pastor André, meu convidado especial dessa semana. Tenho certeza que, se você está assistindo aqui, você conhece o pastor André. E se ainda não conhece, esse é um convite que eu te faço a conhecer um pouquinho mais sobre a história dele. Pastor, muito bem-vindo. Muito obrigada pelo teu sim, pelo teu convite. É um privilégio, um prazer ter você aqui comigo. Obrigado, Silvana. Na verdade, é o meu prazer estar aqui. Estava aguardando ansiosamente esse momento. Nossa boa tarde a todos que estão assistindo, tendo acesso a esse canal. Que Deus abençoe sua vida desde já. O nosso abraço e a nossa gratidão ao pessoal aqui do estúdio também, que com muito carinho prepararam esse ambiente para a gente. E é uma honra poder estar aqui e conversar. Aquilo que é o seu maior tesouro também é o meu maior tesouro. Amém, pastor. Que bom ter você aqui. Um episódio muito difícil de ser gravado, né, pastor? Passamos por alguns perrengues aí, verdade. até conseguimos chegar nesse dia. Mas estamos no tempo do Senhor, então a gente sabe que era hoje para ser o dia. Com certeza. Pastor, eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho de quem é o André. Tá bom. Então, eu sou o André, casado com a Cláudia. Fazemos 31 anos de casados agora em dezembro. Temos 2 filhas, a Elisa, a mais velha, e a Laisa. A Elisa já é casada. E sou natural de Fortaleza, no Ceará, Olha só. onde nasci, e logo pequenininho fui para o Maranhão, para São Luís, onde cresci, passei minha juventude. E depois vim para o sul do país, para o Paraná, em 1992, para me unir a uma agência missionária chamada Jovens com a Missão, Jocum, onde eu ingressei na vida ministerial através da Jocum, e ali conheci a minha esposa, Cláudia. 2 anos depois nos casamos e servimos ao Senhor esse tempo todo como missionários durante 16 anos de nossas vidas. Depois voltamos do nosso último campo missionário na Rússia, em Moscou, para Campo Largo, e aqui recebemos um convite de participarmos de um projeto que já estava acontecendo, e aí fixamos residência, recebemos o convite para ajudar a pastorear uma igreja em Curitiba, e tivemos ali servindo por 10 anos, até que essa igreja nos desafiou a que nós plantássemos uma congregação aqui na cidade de Campo Largo, que não tinha, e há 6 anos atrás nós iniciamos esse projeto, e aqui seguimos. Uau! Então, um resumão assim, mais ou menos, da nossa caminhada aí. Que legal, pastor. E como é que Cristo entrou na sua história? Você vem de um berço cristão? Você vem de uma família cristã? Eu digo que eu venho de um berço cristão no sentido de que a minha mãe sempre foi uma mulher assim muito devota da religião católica, né? Estudei em escola de freiras, depois fiz o meu segundo grau numa escola evangélica batista, mas assim era aquele cristianismo nominal. Eu pensava em Deus, tinha aprendido algumas coisas na minha infância, daquilo que minha mãe tinha me passado. Meu pai não era
muito voltado para a questão religiosa. E a forma que eu conheci Jesus acabou sendo de uma forma muito trágica, porque os meus pais nunca tiveram assim, um casamento muito feliz, tinha muita discórdia entre eles. O meu pai era um profissional muito reconhecido na cidade, na capital do Maranhão, em São Luís, era um psiquiatra, mas por conta de uma doença que ele ajudou tantas pessoas no tratamento da depressão, ele não conseguia se ajudar a si mesmo, ele sofria muito de depressão. E ali por volta dos meus 15 anos, meus pais se divorciaram e eu decidi ficar com meu pai, porque eu tinha medo de que ele viesse tirar a vida, visto que algumas vezes ele tinha tentado isso, eu ficava muito assustado. E meu irmão foi morar com minha mãe, mas depois, quando eu completei meus 18 anos, eu fui de volta para Fortaleza tentar a faculdade de arquitetura, e meu pai, separei do meu pai, né? Ele era muito apegado comigo. Quando eu voltei e fui morar com minha mãe. Eu acho que o meu pai ficou muito triste com isso e, infelizmente, ele tomou a decisão de tirar a vida e acabou cometendo esse ato contra a própria vida dele. E, de alguma forma, deixou um bilhete escrito, dando a entender que, já que eu não estava mais morando com ele, que não tinha razão para ele seguir. E aquilo foi algo assim muito difícil para mim, porque eu absorvi toda aquela culpa daquela situação. E aquele foi um momento da minha vida que foi profundamente trágico. Eu acabei pegando a arma para tentar fazer a mesma coisa, mas não tive a coragem que ele teve. Mas aí eu não tinha mais nenhum ânimo para continuar a faculdade, perdi o gosto pela vida, estava muito triste, muito... Enfim, eu caí numa depressão profunda, minha mãe ficou muito preocupada com isso também. Aos 18 anos? Aos 18 anos. E aí, Deus, pela sua graça, nesse contexto de tanta tragédia, de tanta dor, de tanta culpa, um dia, fazendo um cursinho para tentar um concurso para uma instituição financeira, um colega de classe do cursinho começou a me falar. Na verdade, eu fui provocá-lo, sabendo que ele era evangélico, né? E fui provocá-lo sobre esse tema e ele, com muita sabedoria, pastor Fábio Nunes, que é pastor Imperatriz do Maranhão hoje, ele com muita sabedoria, naquele tempo ele era o líder de jovens da igreja batista, e ele foi me conduzindo com a mensagem do evangelho, me convidou para ir até o apartamento dele, e ali ele me expôs o plano da salvação, e eu pude compreender, os meus olhos foram abertos naquele dia. Ele foi muito paciente comigo, porque eu estava tendo uma abordagem muito arrogante com ele. E ele me apresentou Jesus e me convidou para entregar a vida a Cristo. Naquele mesmo dia? Naquele dia. E naquele dia eu entreguei a vida a Cristo e eu voltei para casa assim, com muito medo, porque na verdade eu entreguei a vida a Cristo com ele ali, né? Ele me apresentou a verdade do Evangelho e eu voltei para casa com muito medo, pensando sobre a questão do fim dos tempos. Ele tinha me falado ali sobre a questão escatológica. E naquela noite eu lembro que eu fui para a janela do quarto, assim, olhei para o céu e eu fiz uma oração muito simples. Eu disse: Senhor, eu nem sei se o Senhor existe, porque essa era a minha sensação naquele momento da minha vida. Eu estava começando a desacreditar de Deus. Falei: eu não sei se o Senhor existe, mas se o Senhor existe, o Fábio falou com tanta convicção que o Senhor é capaz de transformar uma vida. Eu vi o brilho nos olhos dele. Muda minha vida, Senhor. Eu preciso disso. E eu fui dormir. E naquela noite, o Senhor me visitou de uma forma tão extraordinária que quando eu acordei no dia seguinte, toda aquela angústia, aquela tristeza que estava no meu coração não existia mais. Essa foi uma coisa assim impressionante que eu vi acontecer. E a outra coisa impressionante é que eu acordei com uma fome de ler a palavra de Deus. Eu tinha Bíblia em casa e nunca tinha lido. Tinha ganhado a Bíblia nos meus 15 anos de um padre amigo e nunca quis saber. Mas naquela manhã eu acordei com tanta vontade de conhecer a Bíblia. E aí eu abri nos evangelhos, inclusive a Bíblia que esse irmão que compartilhou o evangelho comigo havia emprestado, e eu comecei a ler sem parar. E eu ficava ali horas deitado no sofá da casa lendo as escrituras. E quanto mais eu lia, mais eu ficava fascinado com o nosso maior tesouro. Então foi assim que eu conheci a Jesus. E no sábado seguinte fui à igreja, ele tinha me dado endereço, era uma reunião jovem,
Eu fiquei muito assustado, porque era muito diferente a liturgia do que eu estava acostumado, mas fiquei também impactado com o que estava ouvindo ali, gostei, continuei seguindo e ali minha vida foi transformada. Meu Deus, pastor. Foi um Olha choque. só, né? Como que nunca é só uma oração de entrega para, né? Você que faz uma oração de entrega da sua vida para Jesus, nunca é só uma oração. Não. É uma coisa muito séria. O Senhor leva muito a sério, porque essa acho que é a primeira porta de entrada, a primeira porta que você abre e diga, entre. E às vezes as pessoas fazem isso até sem saber muito bem o que elas estão fazendo, mas isso tem peso no mundo espiritual, né? E que importância que esse amigo tem, né? Eu sempre falo aqui da importância de pregarmos o evangelho às pessoas, né? Esse amigo poderia não ter falado nada, afinal de contas você estava tirando sarro dele. Pois é. E de maneira sábia como Cristo, né? Amando aquele que estava tirando sarro, sabendo que ele não conhecia ao Senhor, Sim. ele apresentou Cristo para você. É um grande amigo, eu oro por ele constantemente, por ele, pela família, pelo ministério, porque eu tenho essa dívida eterna de gratidão. É uma dívida eterna. Sim. A minha eternidade foi definida através da instrumentalidade desse irmão, que se colocou à disposição do Senhor e perseverou ali em anunciar o evangelho para mim, né? E uma oração rasgada de coração, né? Eu sempre falo para as pessoas que nos assistem, gente, orem da maneira mais sincera, né? Que vocês puderem com Cristo. Porque de falar, né? Eu nem sei se o Senhor existe. E se é isso que está no teu coração, fala para Deus. Foi a Ele quer sinceridade. isso. Ele quer a sinceridade do nosso coração. Ele quer as pessoas que falam, né? Se você existe de verdade, se mostra a mim. Nossa, pastor, eu não imaginava que sua história tinha começado assim. Então você começou a congregar nessa igreja? Nessa igreja, a Igreja Batista Nacional, em São Luís do Maranhão. E ali eu congreguei por 2 anos. E comendo Bíblia ali? Participando de escola bíblica, evangelismo. Eu fazia parte de um teatro evangelístico, muito ativo na igreja. E nesses 2 anos ali, um dia veio um pregador do Rio Grande do Sul e trouxe uma mensagem assim muito impactante sobre a volta de Cristo. E eu fui tão tocado naquela noite que eu lembro que eu cheguei, fui para a sacada do apartamento e fiz outra oração. E disse, Senhor, eu sou jovem, eu estava fazendo faculdade de desenho industrial, estava no 3º ano. Eu falei, Senhor, eu sou jovem, eu tenho saúde, eu tenho inteligência que o Senhor me deu. E eu quero entregar minha vida para te servir. Eu quero realmente fazer alguma coisa que o Senhor queira. O que o Senhor quer que eu faça? E naquele tempo tinha uma equipe de missionários da Jocum que tinha visitado nossa igreja. E eu entendi no meu coração assim, muito claro. Vai, se inscreve na Jocum. Jocum é uma escola de... É uma agência de treinamento missionário. Né? E foi interessante porque eu fiz aquela oração e no dia seguinte, quando eu abri a porta do meu guarda-roupa, caiu um folheto, um folder da missão. E eu não sei quem colocou aquilo ali. Eu não fui. E na minha casa, eu acredito que ninguém, porque ninguém nem conhecia Jesus, nem tinha contato com a igreja evangélica. Mas alguém colocou aquele folheto ali. E eu entendi aquilo como um sinal de Deus. E aí eu escrevi uma carta, naquele tempo era a época da carta, não tinha e-mail, né? E escrevi para Jocum de Belém, solicitando um formulário para eu me alistar para participar da missão. Naquela mesma semana veio um amigo que tinha participado da Jocum em Curitiba e ele me falou muita coisa sobre a Jocum também. Ele falou, por que você não escreve para Curitiba? E aí eu escrevi também. E pensei assim, mas a primeira que responder, eu vou entender que é a direção de Deus. E daí o que aconteceu foi que a base de Belém respondeu primeiro e essa carta chegou quando eu não estava em casa e minha mãe viu a carta. E ela abriu a carta, ela viu do que se tratava e ela escondeu porque ela não queria que eu fosse embora. Ela era muito apegada comigo. E ela escondeu aquela carta. Mas depois chegou a de Curitiba e eu estava em casa e eu recebi. Eu falei, então o senhor está querendo que eu vá para Curitiba. Então, quando completou exatamente 2 anos da data que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava aterrissando aqui no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, para fazer o meu curso de treinamento missionário.
Pastor, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Você veja, se Deus tivesse ouvido e feito aquilo que você pediu, que a primeira carta que chegasse, você fosse... Amanhã acabou sendo um instrumento de Deus. O instrumento de Segurou Deus. ali, né? Eu digo que tem duas formas a gente ver a vida, né? A primeira é como se nada fosse um milagre, tudo ao acaso, e a segunda como se tudo fosse um milagre. E Deus direcionou para que você, né? Que a tua vida hoje tá aqui, né? Tá aqui. E Deus direcionou a tua mãe usada como um instrumento dele para rasgar a carta, a primeira. Olha só que interessante. E aí, então, 2 anos depois de crente, Isso. veio para Curitiba. Eu vim para Curitiba, ingressei aqui, fiz o curso de treinamento missionário na Jocum. E eu lembro que quando eu saí de casa, eu já saí com uma convicção que eu não ia fazer simplesmente um curso, que eu não estava vindo por um período só. Porque aquela oração que eu tinha feito primeiro, que eu disse, Senhor, eu sou jovem, eu quero entregar minha vida para o Senhor e te servir. Eu saí de casa sabendo que eu não ia voltar. Eu saí de casa com a convicção de que eu estava ali tendo um rumo que ia ser dirigido pelo Senhor. E daí eu vim, fiz o curso de 6 meses e quando acabou o curso, eles me convidaram se eu queria ficar como obreiro na base. E aí eu fiquei e comecei ali trabalhando na missão, eu era o motorista da missão, eu trabalhava lá fazendo uma horta, plantando, depois a gente saía para fazer evangelismo e tudo, fazia de tudo um pouco. Aqui em Curitiba. O missionário, ele é assim, bombril, faz de tudo um pouco, né? E aí comecei a receber convites para integrar equipes que iam para outros lugares, em projetos de evangelismo. Aí saímos para evangelizar, fomos para a Argentina, ali foi a minha primeira experiência transcultural. Ficamos ali 3 meses e meio pregando a palavra de Deus em diferentes cidades. Depois voltamos, aí um companheiro de equipe sugeriu da gente fazer uma equipe e ir. Não, aí eu recebi um convite para nós irmos como equipe para evangelizar a Guiana Francesa, Suriname, Guiana Inglesa e até Venezuela. Esse era o projeto. E aí nós passamos um tempo levantando recursos e aí fomos nessa equipe. Acabou que nós conseguimos ir só até a Guiana Francesa e Suriname. E o Senhor fez coisas extraordinárias lá, em termos de alcance de pessoas, muçulmanos, entregando a vida para Jesus. Foi muita coisa tremenda que aconteceu. É muito difícil trabalhar em missões assim? Então, o mundo missionário é um universo impressionante, extraordinário de oportunidades. Na verdade, eu gosto de usar o termo missional, porque o que você está fazendo agora, Silvana, você está sendo uma missionária. Você está cumprindo um propósito, e isso é cumprir uma missão, não é? Às vezes a gente tem a ideia de pensar que o missionário é só aquele que deixa o seu país e vai para um outro. Não, mas você é missionário em todo lugar onde você está. Todo lugar é a oportunidade de você cumprir a missão. Então, há uma variedade de oportunidades muito grande. No meu caso, eu dediquei tempo integral, né? Eu me entreguei para a obra missionária em tempo integral. E pude participar de algumas equipes. Tem os desafios? Tem. E esses desafios, eles variam em termos de dificuldade, dependendo do contexto onde você vai. Se você vai trabalhar com povos indígenas, por exemplo, ágrafos, que não têm uma língua escrita, imagine a dificuldade de você estar convivendo, aprender a língua dessas pessoas sem você ter um livro, sem você ter um dicionário, ter que conviver ali até discernir o que é a língua e poder então apresentar o evangelho. Isso é um trabalho para uma vida inteira. Então é um grau de dificuldade. Tem outros lugares que, dependendo da hostilidade ao evangelho, lugares que são fechados para o evangelho, existe a questão de perseguição, o risco de vida tem as suas dificuldades. O contexto que nós trabalhamos no último campo missionário na Rússia era um contexto muito difícil pelo próprio sistema do país e a visão que eles tinham do evangelho, né? Então, tem os graus de dificuldade. Mas, assim, com o Senhor é sempre uma aventura. Sim. Sempre uma aventura. E uma aventura boa, porque a gente uma boa aventura. passa os perrengues, mas é tanta provisão que o Senhor manda e é tão gostoso viver na dependência de Deus, né? Que não tem como explicar, é só vivendo, né? E aí, então, vocês não conseguiram concluir do jeito que foi planejado essa missão de ficar para os 4 países. Isso, nós fomos para Guiana Francesa primeiro e depois Suriname, daí voltamos, e quando nós estávamos no Suriname, estava passando um documentário, porque isso foi em
94, 95. E estava passando um documentário que falava sobre o que era a Rússia que tinha recém saído da União Soviética, porque o regime tinha caído em 91. Então nós estamos falando de 5 anos que tinha caído a União Soviética, e a gente sabia daqueles países da cortina de ferro, a dificuldade que era de levar o evangelho. A gente tinha ouvido sobre o irmão André, né, o contrabandista de Deus, que levava Bíblias para a União Soviética. E aí alguém da equipe falou assim, por que a gente não faz uma equipe como essa que a gente veio para cá, e vamos lá passar 1 mês, 2 meses, 3 meses na Rússia pregando o evangelho? Aí a gente falou, é mesmo, vamos voltar para o Brasil, vamos começar a orar sobre isso para entender quais são os passos. E aí nós voltamos, e ali na base a gente se reunia com frequência para orar sobre esse projeto. Senhor, o Senhor está nesse negócio, o que o Senhor quer que a gente faça? E aí surgiu um convite para nós fazermos uma escola de liderança da Jucum, em Belo Horizonte, e nós nos alistamos e fomos, e nessa escola você tinha que fazer uma espécie de um TCC, um trabalho de conclusão ali, que era um projeto missionário que você tinha que desenvolver para ser executado num certo prazo de tempo. E as pessoas buscavam a direção, Senhor, que projeto que o Senhor quer que eu escreva? E ali nós escrevemos um projeto para a Rússia, né, para plantar uma base missionária, e a partir daquilo ali a coisa foi ganhando corpo, nós fomos nos reunir, mais pessoas foram ouvindo da ideia, foram se unindo a nós nessa visão de ir para a Rússia. E ali já não era mais assim para uma viagem de 3 meses, mas era um projeto de um tempo mais longo de plantação de uma base missionária. E aí nós, depois de escrever o projeto, fomos seguindo esse espaço, fizemos uma primeira viagem para a Rússia em 1996, para estabelecer algum contato, porque não conhecíamos absolutamente ninguém, não conhecíamos nada. Fomos eu e um outro missionário, e depois que voltamos, nós reunimos a equipe, e aí fomos para os Estados Unidos, para Salem, Oregon, porque ali tinha o centro da Jucum para o mundo eslavo. Então nós fomos receber 1 ano de treinamento transcultural sobre como trabalhar com aquela cultura, entender as crenças, entender um pouco do sistema, da cultura do povo, e também para aprender o inglês. Isso que eu ia te perguntar, como é que é a questão da língua, pastor, quando você vai fazer missão num outro lugar? Então, o ideal é já ir falando a língua daquele país ou vai indo e no caminho vai aprendendo? É muito difícil você já ir falando a língua do país, principalmente quando é uma língua que você não tem tanto acesso a canais de ensino, né? Como o russo. Sim. Hoje está um pouco mais popularizado, mas naquela época que a gente foi, eu nem sabia onde que podia ter aula de russo, né? Aqui no Brasil, aqui em Curitiba. Não tinha ChatGPT naquela época? Pois é, não tinha, né? E então, assim, a gente pensava, bom, se a gente tem que sair do Brasil, uma coisa que a gente vai precisar é do inglês. Sim. Então, nós fomos para os Estados Unidos, aprendemos o inglês, estudamos o inglês, ao mesmo tempo que a gente recebeu o treinamento transcultural. E de lá nós seguimos para Moscou, para a Rússia. Aí lá na Rússia, o primeiro ano, nós nos inscrevemos no Instituto de Língua Russa e tivemos que passar 1 ano lá aprendendo Pagavareit Paruski. Então hoje o pastor fala russo também. Pois é, eu já perdi muito, que faz tempo que eu voltei, né? Mais de 10 anos que eu voltei da Rússia, mas eu ainda consigo me comunicar com as pessoas. Tivemos que aprender o russo, né? Tivemos que estudar para conviver, para ir no mercado, para falar com as pessoas, para pregar o evangelho. Então, o primeiro ano, enquanto nós trabalhávamos ali, íamos conhecendo a cultura, também fomos estudando o russo. E depois fomos implantando o trabalho missionário, de treinar missionários russos, trabalhar com crianças nos orfanatos da Rússia, trabalhar com evangelismo, em apoio às igrejas. E aí ficamos 4 anos e meio na Rússia, em Moscou, servindo ali durante esse tempo como missionários. Nossa, pastor, deve ser uma emoção atrás da outra, né? Porque é um trabalho que precisa ser um trabalho muito camuflado, né? Você está num país em que não aceita a pregação do evangelho, né? Só Deus para sustentar, né? Tem que ter o treinamento, não é simples só chegar lá e vou fazer missão, pego minha mochilinha, coloco nas costas e vou. Precisa ter uma preparação, né? Porque para poder saber o que fazer no país, né? Saber como se misturar as pessoas que ali estão para ir e fazer a missão mesmo, né? Pregar o evangelho às pessoas. Começar devagar, com amor. Eu tô supondo que seja assim, né? Porque não sei. No contexto de Rússia tinha um componente assim que dificultava, que a igreja protestante ela era vista pela população de uma forma geral como
um produto do Ocidente, um produto dos Estados Unidos, num tempo que Rússia e Estados Unidos disputavam a hegemonia mundial. Sim. Então era como assim uma contracultura. Para eles lá o que valia era a Igreja Ortodoxa, né? A Pravoslavia Tserkva. Então eles tinham uma rejeição a qualquer forma de protestantismo. Até o catolicismo mesmo sofria perseguição e dificuldade na Rússia. Até hoje sofre, na verdade. Então a gente tinha que superar essa barreira, essa dificuldade. Mas com a graça de Deus nós conseguimos pregar a palavra para muitas pessoas, conseguimos formar missionários. Temos hoje amigos russos que são missionários pregando em diferentes lugares do mundo, em diferentes lugares da Rússia, né? E o Senhor prosperou aquele trabalho, vidas foram alcançadas, muitas crianças ali dos orfanatos que nós íamos servir, hoje são adultos, constituem suas famílias, conhecem o Senhor. Então, deu fruto aquele trabalho, né? Apesar de toda a dificuldade que representava o sistema, a cultura da Rússia, naquela cultura comunista, soviética, né? De controle, e que trazia, de certa forma, uma intimidação, uma perseguição. Mas o Senhor sempre foi conosco. E é engraçado, né? Porque quando a gente fala sobre pregar o evangelho para alguém, nunca é apenas para uma pessoa, é uma geração, né? Porque o seu amigo que pregou o evangelho para você plantou uma semente. Plantou uma semente. E olha essa semente como germinou e como deu frutos. Para onde foi? E as crianças do orfanato lá na Rússia, que também receberam uma semente, elas cresceram, elas casaram e hoje elas estão... Então, olha uma semente plantada, o impacto que ela tem. É verdade. O alcance que ela tem. Então, o pastor tem algumas sementes plantadas por aí. Graças a Deus, né? Pela misericórdia do Senhor. E aí, depois, você ficou quanto tempo lá na Rússia? Então, 4 anos e meio. Nossa, bastante tempo. 4 anos e meio. Aí, por último, o governo russo implantou uma política que dificultou muito para que nós permanecêssemos lá. O governo passou a exigir que nós, estrangeiros, tivéssemos que sair do país, ficar 6 meses fora, antes de podermos voltar. E isso ficou inviável para nós, porque nós tínhamos crianças que estavam, né, em idade escolar, indo para a escola, como que elas iam estudar 6 meses? Os filhos nasceram lá? A mais nova nasceu lá. Como que a gente ia ter 6 meses numa escola num país, 6 meses no outro? Como que a gente ia ter aluguel 6 meses num país, 6 meses no outro? Então a gente chegou num momento que nós oramos e quando a gente veio aqui para o Brasil renovar o visto, perguntamos ao Senhor se tinha fechado aquele ciclo ali para nós e tivemos uma palavra, entendemos que o nosso tempo ali tinha encerrado. E aí estávamos então orando e perguntando, Senhor, e agora? Estamos aqui de volta, ficamos todo esse tempo fora do país e o que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para a base da Jocum? E aí o meu sogro tinha começado aqui em Campo Largo um projeto de construção de casas para atender a famílias em vulnerabilidade social. E ele estava construindo essas casas com o apoio de uma organização do Reino Unido, que tinham voluntários, né, do Reino Unido vindo para cá ajudar a construir. O seu sogro cristão também? Cristão. Também tinha sido missionário da Jocum e tudo, tinha servido na base da Jocum da Inglaterra. Quando ele voltou da Inglaterra, ele veio para cá. Você conheceu a sua esposa na missão? Ah, E fizemos a escola de treinamento juntos. Olha só. E aí ele disse, André, eu estou precisando de alguém aqui para me ajudar, porque vem essas pessoas aí que falam inglês, eu preciso de alguém para estar acompanhando, conduzindo a equipe, me ajudando na parte administrativa. E eu estou orando, pedindo que Deus mande uma pessoa, e você não vai mais voltar para a Rússia, você não gostaria de orar e considerar de nos ajudar aqui? Aí eu falei, bom, vamos orar. E conversei com minha esposa, oramos, era um projeto muito bonito, que existe até hoje, né? E a gente falou, então, tá bom, vamos, sentimos paz no coração e decidimos ficar aqui para ajudar. Aqui em Campo Largo? Aqui em Campo Largo. E aí nasceu o que a gente chama hoje a Associação Mãos Abertas, né? Que é essa organização que funciona como uma incubadora habitacional, que nós construímos casas. A primeira fase do projeto nós construímos 21 casas e doamos para as famílias carentes, ali no bairro Cristo Rei. Depois nós modificamos um pouco o projeto e construímos um condomínio de 8 casas, onde nós não mais damos as casas para as pessoas, mas nós as inserimos num programa de 5 anos, onde elas formam uma poupança
para que dali possam sair para uma casa própria, usar aquele valor da poupança como entrada para uma casa própria. Nesses 5 anos, nós damos um suporte, acompanhamos a família no desenvolvimento social, desenvolvimento espiritual, emocional da família, até que ela possa migrar para uma qualidade melhor de vida. E essa é uma das atividades que nós estamos envolvidos hoje, além do pastoreio. Que legal, pastor. E esse projeto são para cristãos ou são para pessoas que estão em necessidade aqui, né, passando por esse de vulnerabilidade? O critério não é ser cristão. O critério, na verdade, nós temos ali um perfil de famílias que precisa cumprir aquelas condições para se encaixar. Então, tem que ser casados no papel, tem que ter filhos, porque o layout da casa é para uma família com filhos, tem que estar em condição de vulnerabilidade social, não pode ter imóvel próprio, e aí a gente faz uma entrevista com essa família, procura entender, né, qual que é a dificuldade que eles estão passando, e se eles cumprem, se encaixam nesses requisitos dali, aí eles são então elegíveis para participar do nosso programa, e eles ficam durante 5 anos conosco. Nesses 5 anos eles pagam um aluguel social de R$400. Na verdade, eles pagam um aluguel de R$200. R$100 eles pagam de fundo de reserva, para caso eles saiam antes do tempo e não deixar a casa como encontraram, a gente usa esse dinheiro para restaurar a casa e passar para outra família que entre no nosso programa. E R$100 é uma taxa de condomínio, porque lá é um espaço, né, comum que tem parte de manutenção. Então, desses R$400 que eles contribuem todo mês, nós fazemos uma aplicação na conta da associação, mas os créditos ficam no nome das famílias. E aí, quando completa 4 anos e meio, nós pegamos esse valor com os juros que foram gerados e vamos com a família até o programa de habitação que está vigente na época, né? Agora está o Minha Casa Minha Vida, e a pessoa dá entrada, submete os documentos, então ela tem aquele valor para dar de entrada para obter uma casa própria. E ela sai dali da casinha do nosso projeto para uma casa própria, liberando espaço para outra família ingressar no programa. Uau! São muitas missões, né? Porque também, né, nessas famílias, sementes são plantadas, a vida delas são transformadas, mas principalmente ali elas conhecem o Senhor. Porque quantas pessoas não têm a oportunidade, né? Não tem... Você hoje se você está me assistindo hoje, você conhece a Cristo, agradeça, porque a obediência de alguém ajudou você a conhecer Cristo. E semeie na vida de outras pessoas também. Apresentem o Senhor na vida para outras pessoas, porque são sementes que vão, né? Às vezes elas demoram um pouco para... Eu fui uma semente que demorei para brotar, mas o Senhor ele não deixa os nossos esforços desapercebidos. E aquilo que a gente planta com amor, a gente vai ver nascer, né, pastor? Ainda que demore, ainda, né, que você tenha aquele amigo que você está falando sobre Jesus e está demorando para engrenar, não desista. Faça mais um convite para ir à sua igreja, faça mais um convite para sentar numa mesa, conversar sobre o Senhor. Não desista das pessoas. Às vezes você já insistiu tanto e você disse, por essa pessoa eu não vou insistir mais. Não faça isso, porque às vezes é uma conversa a mais que precisa, é um convite a mais que precisa. É verdade. Se esforce no plantio, porque você vai ver essa semente germinar em nome de Jesus. Com certeza. E aí, como é que foi? Depois, com criança pequena, vieram para cá, se estabeleceram aqui. Isso. E como é que foi essa adaptação de voltar e ter um lugar fixo? A gente chama isso de um choque reverso, né? Porque você já estava acostumado com a outra cultura, já estava vivendo num outro sistema, e aí, de repente, você volta para o Brasil, e as conexões, os amigos que você tinha, agora você está num outro contexto, está em outra cidade. Eu saí de uma cidade de 12 milhões de habitantes para vir morar numa na época, sei lá, 120 mil habitantes, que era Campo Largo quando eu cheguei aqui. Então, foi uma grande mudança, né? E aí, estabelecer novos relacionamentos, conhecer pessoas. E aí, eu estava aqui trabalhando com meu sogro, ajudando nesse projeto, fascinado, porque é um projeto muito lindo, né? Eu amo esse projeto. E aí, o pastor da igreja que nós servimos hoje, um dia veio almoçar aqui a convite da minha sogra, veio nos conhecer e disse, olha, nós sabemos que vocês
foram missionários e voltaram do campo, estão residindo aqui agora. Gostaríamos de fazer um convite para vocês nos ajudarem a implantar uma visão missionária na nossa igreja, porque o nome da nossa igreja leva esse termo, né? Chama Igreja Missionária Evangélica Filadélfia. E a igreja tem mesmo uma atividade missionária, investe em missões, envia missionários, mas eles queriam alguém que tivesse estado no campo, que tinha experiência missionária para ajudar. E aí nos convidaram e nós oramos, mas a princípio eu não via sentido, porque eu estava em Campo Largo, a igreja era em Curitiba e tantas igrejas aqui em Campo Largo. Eu falei, puxa, eu tenho que procurar uma igreja para congregar aqui. Sim. E fiquei 3 meses ali orando e até que tomei uma decisão e disse, eu vou lá falar com o pastor para ele não ficar alimentando expectativa. E quando cheguei lá no dia para conversar com ele, com a resposta toda ensaiada, ele disse, André, nós precisamos de alguém com o seu perfil. Aí me desmontou e falei, ai, pastor. Ele disse, bom, pastor, vamos fazer o seguinte, para o pastor me conhecer bem a minha família, para nós também conhecermos a igreja, vamos caminhar junto aí 6 meses e nesse tempo a gente está orando e entendendo se o Senhor confirma isso ou não, né? Ele falou, perfeito. E a gente começou a congregar lá, esses 6 meses já viraram 17 anos. E aí a gente foi se envolvendo cada vez mais com a igreja, ao mesmo tempo que tinha envolvimento com o projeto. Morando aqui e congregando lá. Fazendo às vezes 5 dias por semana, 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. Fazendo essa vida. E as crianças pequenas indo com a gente, acompanhando e tudo. Nessa época já tinha os 2. Já tinha as 2. E aí a gente foi se envolvendo com a igreja, cada vez mais com departamentos diferentes, além da área missionária. A gente acabou sendo vice-presidente da igreja, pastor de casais, depois fazíamos atendimento pastoral, pregação, ensino na escola bíblica, fazia de tudo que o pastor faz na igreja, né? E aí ficamos servindo todo esse tempo lá. Já sendo ordenados pastores nessa época. Na verdade, nós tínhamos sido ordenados antes de sair do Brasil como missionários. Que legal. E eu esqueci de falar de um detalhe, que uma das atividades que nós fizemos lá na Rússia também, que não fui atrás, mas me deparei com uma pessoa no aeroporto de Moscou, um dia que fui levar alguém ou buscar alguém, encontrei uma brasileira. E eu a ouvi falando português e disse, você é brasileira? E começamos a conversar. Ela disse, pois é, e ela usou alguma palavra que os crentes usam. Eu falei, você é evangélica? Ela falou, eu estou desesperada por uma igreja que a gente pudesse congregar, porque elas não falavam russo, não falavam inglês, estavam ali. Por quê? Porque eram esposas de jogadores de futebol, brasileiros que tinham sido contratados por clubes russos, estavam ali aflitas procurando um lugar que pudesse congregar. E aí nós falamos assim, então por que a gente não começa uma cela, uma reunião em casa com os brasileiros? E elas ficaram super animadas, porque sabia que eu era pastor, e aí começamos a reunir essas celas, e isso deu fruto também. Nós batizamos pessoas ali, né? Pregamos tanto para jogadores de futebol de campo, quanto para jogadores de futebol de salão. Batizamos até jogadores que foram da seleção brasileira. Deu fruto esse trabalho também e foi muito legal. Então, quando nós voltamos para o Brasil, o pastor nos apresentou esse convite, nós aceitamos, ficamos 10 anos em Curitiba servindo na igreja ali e ali ele falou assim, então, André, nós estamos entendendo que é tempo de expandir para além de Curitiba. E estávamos orando e o Senhor colocou no nosso coração que deveríamos começar por Campo Largo. E já que você mora lá e você é um dos nossos pastores aqui, queria desafiar você a orar e buscar de Deus se Ele confirma isso no seu coração. Eu falei, olha pastor, eu estou aqui para servir, né? E se Deus colocou isso no seu coração, bora lá, vamos. Mas eu falei para ele um porém, disse assim, só tenho uma condição. O senhor sabe que eu tenho um chamado missionário. Muitos profetas já falaram aí diferentes palavras que o Senhor vai nos levar para o campo missionário. Quando isso acontecer, não me tenha como alguém que abandonou a igreja, porque eu vou obedecer. Ele falou, não, disso eu estou ciente. Então, nós estamos aqui, como diz, até segunda ordem. Né? Meu Deus, pastor, é um chamado missionário mesmo, né? Ouvindo a tua história desde o princípio, né? E o Senhor
uniu você a sua esposa, que também tem o mesmo propósito, o mesmo chamado. Que lindo isso, né? E esse negócio do chamado missionário é algo assim, meio que persegue a gente, né? Porque Total. aí entra nessa história dos cubanos e dos venezuelanos que estão na cidade, porque Sim. de repente a gente está aqui conduzindo, né, e ministrando, servindo a Igreja Missionária Evangélica de Filadélfia. A nossa igreja ela apoia 13 projetos missionários entre Brasil e países fora, né, missionários que nós enviamos oferta todos os meses e oramos continuamente. Mas aí de repente nós estamos servindo aqui e começamos temos os grupos familiares, né, que nós chamamos Connects, e num dos Connects ali na nossa casa, um dia veio um casal de cubanos. Aí demos as boas-vindas, eles participaram aqui de Campo Largo. Aí na outra semana veio esse casal e mais outro casal. Na terceira semana veio 3 casais. Só que aí eu estava trazendo ensino ali para os membros da igreja e eu percebi que eles ficavam meio que boiando. Porque tinham recém-chegado, não compreendiam bem a língua e também não compreendiam a profundidade do tema que a gente estava falando. Porque vem de uma realidade que não se tinha muito acesso ao Evangelho em Cuba, né? E aí eu propus para eles assim, o que vocês acham da gente começar um Connect em espanhol com vocês? A gente pode usar o espaço da igreja, que não está tendo atividade na quarta-feira. Eu deixo a minha esposa conduzindo aqui e eu começo lá com vocês. Eles falam, legal. Aí nós começamos, o primeiro encontro tivemos 7 pessoas de fora do país, né, entre cubanos e 7 cubanos, na verdade, o primeiro encontro. Depois nós tivemos, na semana seguinte, 15, depois foi para 25, depois teve uma semana que tinha 60 pessoas, cubanos e venezuelanos. E aí a gente ficou, poxa, isso aqui não é mais um grupo pequeno, não é mais um Connection, isso aqui é uma congregação já. Quantas pessoas será que tem em Campo Largo hoje, pastor? Desses estrangeiros, assim? Não, de Campo Largo. De população? É. Eu acredito que com 145 mil habitantes. 145 mil habitantes, 65 entre cubanos e venezuelanos, é muita gente reunida numa célula, né? Pois é. E aí, assim, de repente eles começaram a vir, uns falaram para outros, e aí a gente oficializou, então, um culto em espanhol nas quartas-feiras, transformamos o Connection num culto, e aí eles começaram a vir, uns começaram a divulgar isso, falar para os outros. E um dia eu estava pensando sobre isso, assim, tentando processar, porque foi tudo muito rápido, né? O que estava acontecendo, Senhor, o que o Senhor está fazendo? E o pastor da nossa igreja me colocou em contato com um pastor de Cuba, que estava visitando, o pastor Michel. E aí eu comecei a conversar com o pastor Michel e contei o que estava acontecendo. Pastor Michel, nós estamos aqui com um grande número de cubanos que nós estamos pregando o evangelho. E ele começou a dizer assim, pastor André, você tem realmente um chamado missionário. Veja, Deus trouxe as nações aqui aos teus pés. Eu falei, puxa, sabe que é verdade, eu não fui atrás de ninguém. Sim. O Senhor os trouxe literalmente. E agora nós estamos alcançando nações aqui em Campo Largo. Olha, pastor, que impressionante, porque o chamado de missões, ele é tão latente, né? Latente em vocês que o Senhor trouxe, né, para cá os missionários, as pessoas que precisam ouvir o evangelho. E quais são as dificuldades, pastor, de pregar, né? Você já falou algumas, né? Em espanhol, graças a Deus, você domina a língua, então eu fico pensando como Deus faz as coisas, né? Porque Deus te levou a aprender línguas e depois Ele trouxe pessoas para Campo Largo para frequentar a tua célula, né? A célula da sua casa. Porque se tivessem ido para outro lugar, talvez elas não tivessem o mesmo acesso, o mesmo alcance, porque é diferente quando alguém entende você, principalmente falando na mesma língua. Você já passou por isso. A língua do coração, né? Você já sentiu isso na pele, né? Claro. Quando você vai viajar para algum lugar em que você encontra um brasileiro, dá um alívio. Claro. Porque é gostoso, né? Você é familiar, né? E Deus fez, né? Todo esse trançado na sua vida para trazer as pessoas até aqui para que elas pudessem se sentir hoje confortadas, né? Pois é. E quais são as dificuldades, pastor, de trabalhar com as pessoas que vêm para cá? Bom, o público que a gente trabalha de hispanos é predominantemente um público refugiado. São pessoas que
deixaram a sua nação numa condição bem dramática, por assim dizer. Por uma questão de escassez, por muita dificuldade. A gente acompanha um pouco a realidade que Cuba tem passado e que Venezuela tem passado. Então essas pessoas estão migrando aos milhares para o Brasil em busca de alguma esperança, de futuro. E muitos deles, graças a Deus, o nosso país tem sido muito receptivo, tem abraçado essas duas nações, né? O Haiti também inclui-se nisso. Mas qual que é a dificuldade? Muitos deles chegam aqui muito ávidos por trabalhar e construir alguma coisa. Então, a dificuldade às vezes é que muitos não querem ter um tempo para se voltar para Deus, né? Sim. Eles querem se dedicar o máximo que puder para ganhar dinheiro, e muitos, principalmente do lado de Cuba, vamos dizer assim, muitas pessoas vêm de um contexto que não tinha assim uma vida espiritual desenvolvida, buscando um relacionamento com Deus, frequentando a igreja. Muitos se declaram cristãos assim, mas são nominais, né? Eu creio em Deus, mas não tinha um compromisso, né? É o Deus da cruz, né? É a cruz que é pendurada em todos os lugares. Você passa na frente, você conhece o Deus Exatamente. que está pendurado naquela cruz, mas você não sabe de fato quem é ele, né? Então o desafio é levar essas pessoas para o outro patamar, para dizer, olha, não adianta só você olhar para a cruz e crer que existiu, que Jesus veio e morreu por você. Ele quer um relacionamento com você. Então é chamar essas pessoas com relacionamento e ajudá-las a entender que a vida não é só o material que elas estão buscando aqui. Esse é o nosso grande desafio hoje, é conseguir trazer essa consciência. Mas assim, aos poucos a gente vai fazendo. A gente está experimentando uma rotatividade muito grande. Pessoas vêm, ficam ali um tempo, depois saem, depois vêm outros, mas sempre está vindo gente. E a gente está semeando, como você falou. Nunca conseguimos avaliar o alcance, o impacto, a dimensão que uma semente plantada pode causar, né? A gente está semeando. Exatamente. E hoje, qual a maior necessidade dessas pessoas, além da necessidade espiritual, pastor? Bom, essas pessoas têm necessidades gritantes, né? São as mais diversas. Tem pessoas que vêm aqui por questão de saúde, como eu estava falando com você antes do programa, uma jovem que a gente está orando por ela, que veio em busca de um transplante de rim, porque na Venezuela não se faz transplante de rim. Então ela está aqui por essa necessidade. Muitos vêm em busca de uma oportunidade de trabalho, mas eles vão viver nas condições de muita precariedade, né? Em lugares inóspitos, em situações bem difíceis, em condições de trabalho, muitas vezes com uma remuneração muito baixa, porque assim, na realidade de Cuba, um deles me explicava que o salário mínimo deles consegue comprar uma bandeja de ovos. Então você imagina a carência que é. E muitos deixaram lá atrás pai, mãe, alguns deixaram filhos, estão aqui trabalhando tudo que pode, dia e noite, para juntar dinheiro para conseguir trazer os filhos. Então são muitas necessidades, né? Então a gente tenta socorrer essas pessoas, ajudando a encontrar emprego. Aí eles têm o desafio da língua, de aprender a falar a língua, tem o desafio da documentação. Olha, nós temos pessoas ali na igreja, Silvana, que são médicos veterinários de formação, médico clínico geral. Esses dias atrás eu entrevistei uma jovem que trabalha numa farmácia, que ela é socióloga de formação, professora universitária, com doutorado na Bélgica, e estava trabalhando no caixa da farmácia. Não que o trabalho de caixa não seja um trabalho digno, mas eu digo, dada toda a bagagem, informação que ela teve, ela poderia ter muito mais oportunidade, né? Mas não está nessa situação. Então são muitas necessidades, principalmente a carência material. Aí tem a questão de carências emocionais, muitas famílias com problemas disfuncionais, a gente tem que mediar muitas vezes crises que estão acontecendo ali entre relacionamentos. Então são os desafios que os brasileiros têm do ponto de vista assim, de uma vida geral, além disso somada a tremenda necessidade material que eles estarem sozinhos numa terra desconhecida, não falando outra a cultura. língua. Que legal. Muitas vezes sentem o preconceito, eu sinto de dizer isso, mas infelizmente muitos deles
sofrem preconceito mesmo aqui no Brasil. São tratados de uma outra forma por serem estrangeiros. Às vezes as pessoas não têm paciência de tentar entendê-los. Eles têm uma dificuldade na língua, estão aprendendo, né? Mas a gente tenta ajudar, incentiva para aprender a língua, tenta ajudar a conseguir móveis, conseguir roupas. Muitos deles chegaram aqui no inverno, veja, vem do Caribe, onde não existe frio. Sim, viu? E vou experimentar aqui o frio do Paraná. E esse ano fez frio, hein? Frio. Então a gente teve que socorrer com roupas, né? Fazer arrecadação. Então, assim, mas Deus vai fazendo e vai mudando as histórias, né? A gente está vendo algumas coisinhas florescendo, né? E isso vai alegrando o nosso coração. Isso, né, pastor? Eu acho que não tem nada mais gratificante para um cristão quando ele planta uma semente e você começa a ver ela, né? E quero dizer assim, Silvana, são pessoas tão boas, né? Tem muita gente boa, muita gente querida, né? Os venezuelanos, os cubanos, são tão queridos, são tão assim calorosos, amigos, sabe? Gente boa. E eu quero vê-los prosperar, né? Eu tenho incentivado, dizendo assim, olha, cresçam, como Jeremias mandou aquela carta, né, para os que estavam exilados na Babilônia, dizendo, olha, plantem, construam casas, casem-se, multipliquem-se, orem pela cidade para onde vocês foram deportados, porque na paz dessa cidade, na prosperidade dela, vocês também vão prosperar. Eu digo para eles, olha, vocês estão aqui numa terra estrangeira, mas sejam ótimos cidadãos, trabalhem, se esforcem, conquistem, cresçam e deixem um legado aqui para gerações futuras. Para você que está me assistindo, eu queria levantar um alerta, porque será que nós temos feito bem o nosso papel com os estrangeiros que estão na nossa cidade? Talvez você não seja de Campo Largo, talvez você seja de uma outra cidade. Será que nós temos feito a nossa parte? Porque as pessoas vêm de outros países, refugiados muitas vezes, e elas não trazem nada. Além de uma mala de roupas, que às vezes nem é adequada para o clima. Eu já fui buscar uma pessoa no aeroporto, Silvana, que não tinha nem mala. Ele só estava literalmente com a roupa do corpo e um celular. Meu Deus. Então, se você, inclusive, quer participar disso de alguma forma, gente, esse é o meu convite para você. Posso? Pode, por favor. Entre em contato. Eu vou deixar o Instagram do pastor aqui nos comentários, né, na descrição desse vídeo. Ajudem, gente. Seja com doações em dinheiro, seja com doações com roupas, com calçado. Se você é empregador e você tem hoje a oportunidade de emprego para essas pessoas, por favor, faça a sua parte também, sabe? Ajude nesse semear na vida dessas pessoas que tanto precisam. O Senhor nos mandou receber bem os estrangeiros, né? É um mandamento. É um mandamento, então faça parte disso também. Ajude com aquilo que você puder. E se você não tiver condição de ajudar, ou se você, nesse momento, não está em condição de ajudar, trate bem as pessoas que você encontra, que talvez tenham uma dificuldade na fala, percebeu que a pessoa não fala o português, tenha paciência. Tenha paciência, porque esse poderia ser você num país estrangeiro. Tente entender. Hoje nós temos tantas ferramentas, né, pastor? ChatGPT está aí para isso, né? Para poder nos ajudar, ser uma ferramenta. Tem tantas ferramentas hoje de tradução, então, por favor, se coloque no lugar desse outro que pode estar passando por um momento muito difícil, talvez o mais difícil da vida dele. E se você pode, sentiu né, até agora de ajudar nesse projeto, entre em contato de alguma maneira. A gente tem o Instagram do pastor, manda um direct para ele para poder fazer com que esse projeto alcance mais vidas, para que esse projeto possa transformar a vida de outras pessoas, né? Vamos fazer esse projeto chegar ainda mais longe, né, pastor? Mais longe, isso. Independente do lugar que você está, às vezes você pode estar numa outra cidade, com certeza você vai encontrar refugiados de Cuba, da Venezuela aí, porque existe um êxodo muito grande no Brasil, e inclusive o governo brasileiro, ele patrocina as passagens aéreas para que eles venham lá da região do norte, né, de Pacaraima, ali, de Boa Vista, venham para cá para poder espalhar um pouco, porque ali estava gerando uma pressão muito grande no sistema, né, de saúde, toda a estrutura da cidade. Então o governo está facilitando, então as cidades brasileiras vão receber, e a gente precisa tratar bem o estrangeiro. Sim. Porque o Senhor Jesus falou, a palavra de Deus ensina, né, que assim como os filhos de Israel foram estrangeiros no Egito, eles deveriam tratar bem o estrangeiro, né? É um mandamento.
Exatamente. E se você é campolarguense e você conhecer algum hispano, algum venezuelano que esteja na nossa cidade, convide para participar desses cultos nas quartas-feiras. Os cultos acontecem nas quartas-feiras às 7h30 da noite, né? Isso. 19h30, na igreja Missionária Evangélica Filadélfia. Gente, convidem. Eu passei por uma experiência esses dias no mercado, eu fui atendida num caixa por um venezuelano e eu percebi que ele não falava português e eu tentei conversar com ele, não consegui. Abri o Google Tradutor e perguntei para ele se ele era cristão, se ele acreditava em Deus, se ele estava aqui há muito tempo. E ele me falou que sim, tudo através do Google Tradutor. E eu fiz o convite para ele, né? Passei o endereço da igreja, tudo para que ele pudesse conhecer a igreja e participar dos cultos. Porque contei para ele que lá na igreja tem uma comunidade de pessoas que falam a mesma língua, Sim. né? Onde o espanhol é a língua deles. Então, é uma forma, inclusive, não vou usar o apenas, porque o evangelho é suficiente, mas não de somente o cunho religioso, mas também de ter uma comunidade onde eles podem se fortalecer, podem se ajudar. Exatamente. Podem ter pessoas para conversar, para contar. Então, se você conhece alguém que fala espanhol hoje, que a sua língua materna é o espanhol, incentive essa pessoa a procurar, né, a igreja para poder congregar, participar dos cultos. Eu tenho certeza que você vai ajudar muito essa pessoa, ainda que seja um desconhecido que você nunca viu na sua vida, faça isso. Porque eu fico pensando, pastor, se fosse comigo, se eu tivesse num lugar totalmente desconhecido, esse rapaz mesmo do mercado, ele veio sozinho, ele não tem família, ele não tem outras pessoas. E a solidão é algo cruel, é Cruel. difícil. Você está numa outra nação sozinho, é muito difícil. Nossa, eu não consigo imaginar. Eu sou muito apegada com a família, com os amigos. Eu sou extremamente apegada. Eu não consigo me imaginar numa região sozinha, com dificuldade de comunicar, porque as pessoas, de fato, não têm... É difícil você se comunicar com alguém que não fala a tua língua. Então, gente, se esforcem um pouquinho. É uns minutinhos que você vai usar do seu tempo ali, mas você pode estar mudando a vida de alguém que está precisando, passando por um momento muito difícil. Mas isso que você falou, Silvana, é uma coisa interessante, porque essa reunião de quarta-feira, além de ter um propósito, um cunho espiritual, de pregar a palavra de Deus, de transmitir valores do reino de Deus, mas acaba que o ajuntamento de pessoas ali se torna uma proposta de um suporte social muito grande. Porque há muitos nesse contexto que você falou, que vieram sozinhos, Sim. ou às vezes só o casal que veio, e não tem conhecidos aqui, não tem amigos. Todos nós somos seres sociais, precisamos de nos relacionar. E quando eles chegam ali, encontram uma comunidade de compatriotas, né, de pessoas ali que falam a mesma língua, que são do mesmo país, ainda que não se conheciam, mas só o fato de estarem juntos ali, poder compartilhar juntos uma refeição, ou de poder estar ali batendo um papo, desenvolvendo novos relacionamentos, isso traz um tremendo de um alívio, Sim. uma ajuda para essa adaptação deles no contexto aqui diferente de uma outra cultura, né? Acaba se tornando uma espécie de um refúgio. Sim. Né? Nossa, pastor, que lindo, assim, como pode, né? Falamos há pouco que o Senhor escolheu você e sua família para poder participar desse grande movimento que Ele está fazendo aqui na nossa cidade, né? Porque nunca é apenas uma pessoa, são gerações que a gente influencia, né? E quantas pessoas estão sendo impactadas hoje pelo seu sim, né? E o Senhor vem transformando a sua vida ao longo de toda a tua caminhada para atingir essas pessoas. Eu creio muito nisso, né? As duas formas de ver a vida, né? Como se nada fosse um milagre, tudo fosse o acaso, e como se tudo fosse um milagre e fosse o grande plano do Senhor para poder nos fazer cooperar com aquilo que Ele tem feito. E que lindo, pastor, o seu sim. Acredito que não deve ter sido fácil, que você deve ter aberto mão de muitas coisas ao longo da sua vida por esse sim, né? Sua família, suas filhas... Porque eu não consigo imaginar como é fazer missões com crianças pequenas. Mas Jesus abriu mão da vida dele por mim, né? Exato. Então nada que eu faça jamais vai sequer chegar perto do que ele fez por mim. Então ele é digno, né,
nenhum sacrifício que eu faça se compara ao que ele fez por nós. Exatamente. Então é uma honra, é uma alegria servir ao Senhor, é um privilégio. Tem dificuldades, tem lutas que nós enfrentamos, às vezes nos sentimos cansados, somos humanos, isso faz parte, mas quando você pensa no todo e você olha para a trajetória de onde eu saí, de onde Deus me tirou, aonde que Ele me colocou, olha, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz, Silvana. Eu sou um privilegiado, assim, no sentido de que as oportunidades que o Senhor colocou diante de mim, puxa, e assim, como a gente conversava, o Deus a quem eu sirvo não é inacessível para você que está me assistindo. Eu sou uma pessoa comum como você, eu tenho limitações, eu tenho meus conflitos, eu tenho os meus receios. Não sou nada diferente, não sou nada de especial. Você, seja onde você estiver, a área que você está atuando, se você simplesmente disser, Senhor, como que eu posso glorificar o teu nome? Como que eu posso ser uma expressão do teu reino aqui? Às vezes em coisas tão pequenas que aos seus olhos parecem insignificantes, Deus é capaz de usar isso para transformar o destino de uma pessoa ou de muitas pessoas. Basta você estar sensível ao que o Espírito de Deus está falando ao seu coração e dizer, Senhor, eu vou ousar confiar, eu vou ousar acreditar e saber que o Senhor vai me conduzir e você vai se surpreender com o que Ele vai fazer. Não é nada sobre o André, é tudo sobre o que o Senhor fez. Amém, pastor. E falamos, né, missões. A missão é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquilo que você acabou de falar. Como é que eu posso cumprir a missão onde eu estou? Porque missões de ir para outros lugares, né? Talvez não seja para todas as pessoas, né? Há pessoas que têm um chamado, como o senhor, sua esposa, tem um chamado para missões. Talvez a nossa missão seja dentro dos nossos trabalhos, né? Dentro da nossa família. Será que você tem feito a sua missão dentro da sua família? Quantas pessoas ainda na sua família não conhecem o Senhor? Então, no seu trabalho, é um campo missionário lindo o nosso trabalho, né? Hoje a gente tem um relacionamento, convive com tantas pessoas. Então, vá, prega o evangelho a toda criatura. Fale sobre o amor de Jesus, são as sementes que nós tanto falamos hoje aqui. A gente geralmente fala sobre essa questão de missões, Silvana, que há diferentes formas de você participar de missões. E você pode participar de várias formas simultaneamente. Alguns receberam um chamado específico para ir para um lugar geograficamente especificado pelo Senhor, né? Vai para aquela nação, vai para trabalhar com aquele povo, com aquela etnia. E há muitos povos ainda que precisam ser alcançados. A tarefa é gigantesca, tem muito que ser feito. Mas, assim, eu quero dizer para você que, mesmo que você está aqui em Campo Largo, uma cidade pequena, você pode orar pelos missionários que se dispuseram aí, você pode investir na obra missionária contribuindo financeiramente. Eu sempre incentivo isso, coloque parte do seu orçamento e diz assim, eu vou mandar essa oferta aqui para esse missionário que está lá, sei lá, numa minoria chinesa, num povo não alcançado na África, ou aqui numa tribo indígena que não tem contato com o evangelho, eu vou fazer a minha contribuição. A nossa igreja apoia um casal de missionários, o Antônio e a Edinária. Eles são ciganos. E eu não sabia, Silvano, tem 1 milhão de ciganos no Brasil. Tem mais cigano no Brasil do que índio. Olha só. E é um povo, é uma etnia. E eles hoje estão trabalhando num projeto de tradução da língua deles, dos ciganos, das escrituras para a língua deles. E é um projeto antropológico, inclusive, porque o povo não tinha escrita. Então eles tiveram que criar uma escrita, colocar a língua deles numa forma escrita, imprimir o material, ensinar o povo a ler a sua própria língua para pregar o evangelho. Eles estão fazendo isso, né? Então, assim, é uma dinâmica do reino. Você pode servir de muitas formas, você pode orar por missões, você pode enviar os seus recursos, você pode dizer, eis-me aqui, Senhor, eu vou para aquele lugar que o Senhor me chamar, ou também você pode fazer missões aí onde você está, na escola, no trabalho, na vizinhança, ou pode fazer tudo isso junto, né? O importante é a gente pensar com a mentalidade do reino. Eu sou um cidadão do reino. Qual é o tamanho do reino? É do tamanho de Campo Largo? Não, o reino de Deus é enorme, né? O reino de Deus está sendo implantado em
todas as nações. O ide de Jesus é fazer discípulo de todas as nações. Nações ali, a palavra não é a palavra países. A palavra ali é etnos, são povos. Um povo é caracterizado por uma língua, uma cultura própria, né? Uma crença própria. Então, há muitos povos, há milhares de povos que precisam ser alcançados. E a nossa responsabilidade como igreja. Se você olhar para a igreja do Brasil hoje, a igreja brasileira é uma igreja rica. Olha os pátios dos estacionamentos das igrejas que você vai ver. Nós somos muito afortunados, nós somos muito ricos, abastados, graças a Deus. O evangelho floresceu no Brasil e nós temos, olha as igrejas, as estruturas que nós temos. Então, às vezes, a gente está consumindo isso tudo só conosco, enquanto há muitos povos lá fora que não receberam o evangelho ainda. E nós temos que lembrar que um dia alguém saiu de outra nação, alguém veio lá da Europa como missionário, enfrentou toda a luta aqui no Brasil para trazer o evangelho. E hoje nós conhecemos. Então, a semente de alguém. Chegou a hora do Brasil também abençoar as nações com missões, né? E, gente, faça parte disso de alguma maneira. Eu tenho certeza que você foi tocado de alguma maneira até o final desse vídeo. E eu peço para você, seja generoso. Se tem coisas na sua casa que estão em condição de uso, porque é muito importante a gente falar isso também. Minha mãe sempre me ensinou que a gente nunca dá para o outro aquilo que não serve para nós. Em um dos vídeos que eu gravei com a minha mãe aqui, minha mãe falou que se você come um pão fresco, dê para o outro um pão fresco, não dê para o outro um pão amanhecido. Então, separe aquilo que está em boas condições de uso na sua casa. Separe uma parcela do seu orçamento para ajudar as missões. Participe disso de alguma forma. Se você é daqui de Campo Largo, fale com as pessoas que você encontrar, talvez, nos comércios, na rua. E procure alguma maneira, ore e peça para que o Senhor mostre para você qual é a sua missão, onde você tem que fazer missão. Eu acho que muitas vezes a gente está muito preso ao que a nossa igreja faz, ou o nosso trabalho dentro da nossa igreja, como é que nós podemos servir ao Senhor dentro da nossa igreja, e isso é muito válido. As nossas igrejas precisam que nós estejamos lá também para servir, não apenas para nos alimentar, mas para que a gente também possa, né, gastar o nosso serviço ali com a nossa igreja. Mas há outros lugares que também precisam, né? O campo missionário do seu trabalho é um lugar que precisa de você. Se o Senhor te colocou ali no seu grupo de amigos, no seu trabalho, há uma missão que tem que ser cumprida ali. Então vá e faça. Pastor André, eu estou muito feliz com a nossa conversa. Eu também. Muito obrigada por partilhar um pouco comigo da sua vida, né? Da sua trajetória até aqui. Muito obrigada pelo seu sim. Muito obrigada pela sua disponibilidade em servir essas pessoas. E eu oro para que o Senhor possa abençoar a sua vida, para que o Senhor possa trazer as pessoas certas para cá, dar condição a você e a sua família de suprir as necessidades, que o Senhor mande recursos para esses projetos que são tão bonitos, né? Nós falamos aqui de 2 projetos que são lindos e que transformam a vida das pessoas, que o Senhor possa recompensar você e a sua família e todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, né? Nesses projetos. E que o Senhor possa soprar esses projetos a mais lugares e que, né, se você talvez hoje você está ouvindo, por acaso você participa de uma igreja que não tem missões, que não está recebendo, né? O pastor André falou que são tantas pessoas que vêm, que estão vindo, né, da Venezuela, de outros lugares para o Brasil. Se você não tem talvez um projeto desse, conversa com o pastor para você colocar na sua igreja. Com certeza. Né? Toda ajuda é bem-vinda. Com certeza. Muito obrigada pelo seu sim em vir aqui partilhar um pouco da sua história conosco. Que Deus continue te abençoando, pastor. Nós que agradecemos. Foi uma honra, um papo muito gostoso. E quero dizer para você, Silvana, que aprendi muito hoje. Aprendi muito com o seu trabalho e com o teu sim também. Você se dedicando a ser esse canal de Deus para transmitir, levar mensagem, compartilhar a história de pessoas aqui que, de alguma forma, o que Deus fez na vida delas vai inspirar a tantos. Nós nem temos como mensurar o alcance e o impacto que isso vai ter, mas com certeza
muitos vão ser tocados. E que o Senhor te abençoe, prospere você, todos aqueles que te apoiam, né? O pessoal aqui do estúdio, tudo aquilo que você precisa, que o Senhor te surpreenda e olha aqui, faça isso aqui crescer muito mais e ter um alcance muito além do que você imagina. Amém, pastor, amém. Deus é muito bom conosco, né? Todo o tempo. Pastor, posso pedir para você finalizar, então, a nossa entrevista com 2 coisas. O primeiro é um recado para quem estiver nos assistindo, um recado para quem chegou até aqui nesse vídeo, e depois uma oração por quem está nos assistindo agora. Ok. Bom, para você que de alguma forma chegou, teve acesso a esse canal, eu quero dizer, em primeiro lugar, isso não foi por acaso. Deus, ele não trabalha por acaso. Ele conhece todas as coisas, sabe o tempo certo para todas as coisas e com certeza o que você ouviu nessa tarde há algo do coração de Deus para a sua vida e de alguma forma o Senhor vai usar isso para trazer algo impactante e transformador em você e através de você. Então eu quero te encorajar, hoje você sair de um lugar onde quaisquer palavras ou pensamentos que chegaram até você, diminuindo você, dizendo que você não é capaz, que você não tem competência, que você não tem capacidade, que você não acredite nisso, porque tudo aquilo que realizamos, nós não realizamos pela nossa própria capacidade, mas o Senhor é aquele que nos capacita, o Senhor é aquele que nos provê os recursos, o Senhor é aquele que nos ensina, que nos instrui. E se Ele fez comigo, se Ele fez com a Silvana, Ele vai fazer com você também. Simplesmente diga, Senhor, eis-me aqui, insista, ore todos os dias dizendo, Senhor, guia os meus passos, eu quero ser um canal do Senhor, eu quero fazer uma diferença na minha existência, eu quero viver a minha vida com um propósito de glorificar o Teu nome, e você vai ver isso acontecer, e muitas vidas vão ser tocadas através de você. Que o Senhor te abençoe e te encoraja. Se você está aí triste, abatido, que você se sinta animado e fortalecido, visitado de uma forma muito especial pelo Senhor. Amém. Posso orar? Pode, sim. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Não temos dúvida que isso estava na agenda do Senhor e algo tão maravilhoso que o Senhor queria trabalhar na vida de cada um de nós. Todos nós aqui estamos sendo ministrados e abençoados nessa tarde, edificados, aprendendo mais. E, Senhor, eu oro para que os nossos ouvintes e aqueles que terão acesso no futuro a essa mensagem, a esse podcast, Pai, que sejam tocados pelo Senhor de uma forma que essa mensagem ela se traduza em mudança, em transformação, em implementar ações na vida dessas pessoas que vão trazer glória, honra e louvor ao Teu nome e vão encher os corações de alegria com aquilo que o Senhor vai realizar nelas e através delas. Quero abençoar esse estúdio, Pai, que tem se colocado à disposição como instrumento do Senhor, Pai, para levar mensagem aos corações, que o Senhor abençoe e prospere tudo aquilo que eles precisam, prospere a vida da Silvana. Senhor, continue dando a ela graça, sabedoria, direção, instruindo-a, Pai, em tudo quanto o Senhor deseja realizar através desse canal. Nós te louvamos e te agradecemos e damos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo que temos feito, Pai, só temos feito porque o Senhor tem nos dado a sua graça, a sua força e a sua provisão. Bendito seja o Teu nome. Amém. Amém. Gente, eu não sei você, mas eu amei esse encontro. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu sim. E eu queria fechar agradecendo aos nossos patrocinadores oficiais, os meninos da Explaining. Se você é empresário, precisa de uma equipe de marketing para cuidar, né, para fazer a parte de vídeos, né? Se você quer gravar um podcast, vem conhecer o estúdio, os meninos fazem um trabalho excelente. Se você chegou até aqui, curte, compartilha, comenta nesse vídeo e envia para as pessoas que precisam ouvir, para aquelas que precisam cumprir a missão que o Senhor destinou a elas, aonde elas estiverem. Foi um prazer ter você aqui comigo até agora. Eu te espero no próximo vídeo e ativa o sininho para você saber rapidinho quando que vai ser lançado o próximo episódio. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e eu espero você no próximo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.